Amém? Boa noite para todo mundo. Graças a Deus, nós vamos começar mais um pouquinho mais cedo, porque a gente já tivemos uma reunião agora. E aí, ao invés de 6h30, ou 6h30, assim, 6h15. Mas vamos ler aqui um versículo muito conhecido, Salmo 23. Quem sabe de qual é o primeiro versículo? Vamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Outra vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem falou isso foi o salmista Davi. Ele falou essas palavras porque ele tinha convicção que ele dependia de Deus e tudo que ele tinha vinha de Deus. Interessante. Será que não faltou problema na vida de Davi? A gente lê a Bíblia, vê a situação que ele passou, e ele disse, nada lhe faltará, porque quem tem Deus tem tudo. E você veja que o Salmo começa como Senhor, ele chama Deus de Senhor. Muitas vezes a gente queremos chamar Jesus só de Salvador e não ter Ele como Senhor. Aí eu me lembro que o apóstolo Paulo, ele na sua conversão, ele caiu do cavalo e disse, quem é? Jesus disse, eu sou a Jesus, é quem tu persegue. Aí ele imediatamente entendeu, e tem versão da Bíblia que diz assim, ele trêmulo e com temor, ele disse, Senhor, que queres que eu faça? Olha aí, ele chamou de Senhor. Ele se submeteu ao senhorio de Jesus Cristo. Então é como Davi se submetia ao senhorio de Cristo, então para ele, mesmo que faltasse alguma coisa, ele achasse que está faltando, não era falta de nada, porque quem tem Deus tem tudo, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Ele não tem nada. No final das contas vai dar tudo certo. Essa é a reflexão que a gente deve fazer. Agora nós precisamos submeter ao senhorio de Cristo. E submetendo-se ao senhorio de Cristo, nós seremos o que? Seus servos. Faremos o que Ele quer. É isso, irmãos. Deus nos abençoe, que essa palavra possa penetrar em nossos corações. Glória, pode vir providenciar o louvor. Boa noite. Vamos iniciar aqui nosso culto de adoração a Deus, lendo Salmos 34, versículos de 1 a 3. Vamos ler todos juntos, ok? Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Vamos ficar de pés para adorar a Deus nessa noite? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo a me dar.
louvarei ao Senhor Yeah. em todo tempo. Continuamente em meus lábios eu sou grato Por tudo, o tesouro me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, foi Jesus. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre minha canção. amém. Vamos continuar louvando a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. E nós adoramos seu Espírito. Então é só cantar, é Cristo exaltar. Hoje é tempo de
vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. E no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Vem louvar. Podem sentar, gente. Eu não estou enxergando daqui. Louvores, glórias de anjos vem. Desce Jesus, e canta Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. Deus quer bem, Deus nos amou, isso o seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, pra ele um menino deitado. Deus nos amou, Deus nos amou, digam a todos os povos, graças de salvação. Crei, reino bendito, reino de amor divino, dados louvores, homens e anjos vem. Nasce Jesus, Glórias a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. Deus quer bem. Amém. Vamos ler aqui em Marcos, capítulo 1, versículos 2 a 4. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho.
Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Gostaria de pedir a Cadu que fizesse uma oração pelo perdão dos nossos pecados essa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te agradecer, ó Pai, também, Senhor, para Te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Senhor, toca o nosso coração com confissão do Espírito, ó Pai, revela-nos aqueles pecados que nos são ocultos, ó Deus, para que possamos estar em comunhão contigo, ó Pai. Nós sabemos que muitas vezes pecamos sem querer, ó Pai, mas o Senhor sonda o nosso coração e o Senhor de tudo sabe, ó Deus. Perdoa os nossos pecados e nos conduz para o caminho de retidão para com o Senhor. É o Senhor que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado. Amém. Vamos agora falar sobre o nosso Jesus e como ele se sacrificou por nós e como ele nos perdoa, né? Todas as vezes que a gente pede. Em dó. Calmo, sereno, Tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso leva ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo. meu Senhor e Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só por ele amor, morrer por mim não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna. Calma. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso leva ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem
Tito 2, 13 e 14 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Que nessa noite a gente possa perceber que assim como Deus nos doou, a gente precisa se doar, precisa abdicar de algumas coisas para contribuir para o reino dele nessa terra. Eu queria pedir a Fátima para fazer uma oração pelos nossos dízimos e ofertas. Santo e amado Deus, graças nós te damos, Pai, pela oportunidade de estar aqui para te glorificar, para te adorar, porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória, Pai. Sem o Senhor nada somos, não podemos caminhar sequer. Somos gratos a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, apesar desta pandemia. O Senhor não tem deixado faltar, Pai, o pão de cada dia sobre nossas mesas. Por isso estamos aqui, para ofertar, para contribuir com a Tua obra aqui na terra, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por esse merecimento, porque na verdade é um privilégio poder contribuir. Não é um fardo pesado, não, Senhor. É um privilégio mesmo, é com alegria que nós doamos, é com alegria que nós ofertamos em Tua casa. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão.
Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. A próxima música é para todo mundo, mas é especialmente para Laurinha e Miguel. E Arthur, cadê Arthur? Não estou vendo daqui. Então vamos todos juntos adorar a Deus, junto com eles, né? Junto com as crianças. Pode ficar de pé, tá? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, meu Senhor vai guerrear. Desce o mundo para mim, e Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas virão. As trombetas soarão, arrasando céus e chão. Cerquem os muros para mim, que Jericó chegou ao fim. Vem com Josué, vem com Josué, lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Amém. Passar a palavra para o pastor agora. Time bom. Boa noite, tudo bem com todo mundo? Que bom que estamos aqui, louvando a Deus. E nós estamos chegando ao fim do ano, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. E esse coração grato, essa gratidão no coração é algo que tem que estar constante, né? O mundo pode não estar bem, mas nossas vidas estão não porque a medimos por meio de bens materiais, mas porque a medimos pela presença de Deus em nossas vidas, né? Então, Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Nós terminamos semana passada. Aliás, vamos orar pelas crianças, né? E então vamos orar. Vamos orar, Miguel? Vamos orar. Papai do céu, nós te agradecemos, porque nós temos crianças aqui na nossa igreja que te amam, que te louvam, que gostam de ficar na igreja, que gostam de tocar bateria,
que gosta de falar no microfone, de cantar, de orar, e gostam da salinha. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem trazido essas crianças para o nosso meio para nos ensinar sobre inocência, sobre pureza, sobre fé, sobre o perfeito louvor. Nós te agradecemos pela vida delas, que elas são bênçãos em nossas vidas, mesmo com todo o barulho que elas fazem. São uma bênção em nossas vidas, e nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Misericórdia. Então, tem água aqui? Nós terminamos semana passada as 10 mensagens sobre os 10 mandamentos. 10 domingos falando sobre os 10 mandamentos. E entramos agora no mês de dezembro, que é o mês do Advento, né? Por que o mês do Advento? O Advento é a vinda de Cristo. Então, Cristo nasceu. Hoje é o primeiro domingo, domingo do Advento. E nós, então, resolvemos falar, nesse mês de dezembro, sobre o primeiro Advento, porque aguardamos o segundo. E nós estamos falando na quarta-feira sobre o segundo Advento, a vinda de Cristo, a parousia. Então, nós estamos hoje no primeiro domingo do Advento, e louvamos a Deus pela vinda de Cristo, e vamos falar sobre a presença de Jesus, certo? Na perspectiva, a presença de Jesus na cidade, na vida e... esqueci a outra. Então, na família, a presença de Jesus na cidade, na família e na vida. Então, nós começamos a cantar mais músicas referente ao Natal nesse período, para nos prepararmos para o Advento, que é o nascimento de Cristo, que para nós aqui será no dia 23, com o culto das luzes, né? Dia 23, no culto das luzes, a gente entrega a Deus nossa oferta de louvor, nossa oferta de adoração ao Senhor pelo nascimento dele, que é a coisa mais importante que aconteceu no planeta Terra, no mundo, no universo, tá? Então, nós faremos isso. E aí, hoje, o presbítero Cadu vai falar sobre a presença de Jesus na cidade. Semana que vem eu falo sobre a presença de Jesus na vida. E no domingo, dia 20, Lívia fala sobre a presença de Jesus na família, tá? Na família, tá? Então, vamos em frente e vamos continuar louvando e adorando a Deus. Cadu. Vamos orar por Cadu, para que Deus o abençoe e nos alimente com essa palavra. Deus, nós te agradecemos pela vida de Cadu e nós o abençoamos em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sua graça sobre ele e que o Senhor nos alimente com a palavra e nos alegre com a tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? E quem está aí, como o Nando explicou agora há pouco, nós vamos falar... Um momentinho só. Pronto, peraí. Nós vamos falar sobre o Natal na cidade, né? Antes de começar, eu quero que vocês reflitam, principalmente quem está nos assistindo pela internet, quero que vocês reflitam sobre o que significa o Natal, tá? Então, nós vamos hoje falar sobre o Natal na cidade, o significado do Natal, como a cidade reagiu, a cidade na época em que Cristo nasceu, reagiu ao nascimento de Cristo, como nós reagimos hoje ao nascimento de Cristo, enfim, é uma reflexão a respeito do Natal. E essa reflexão, ela está centrada em Lucas, capítulo 2, versos 1 ao 20, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se,
cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que o Senhor está ministrando a nós essa noite, ó Pai. Conduz a tua presença, ó Deus, através do teu servo, Pai. Amém. Pois bem, vamos inicialmente refletir sobre as profecias que envolviam o nascimento de Jesus, né? Aquilo ali aconteceu. A gente acabou de ler aqui a passagem de Lucas. Outro que fala do nascimento de Jesus, com menos detalhe, é Mateus. Mas aqui, nada disso foi por acaso, e é importante que a gente saiba disso. E o que é que nos diz que não foi por acaso? As profecias do nascimento de Jesus. E profecias são a palavra de Deus revelada aos profetas, e os profetas revelavam ao povo. Jesus nasceu de uma virgem. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que é Deus conosco. Aqui a gente tem a comprovação de que ele nasceria de uma virgem. E onde é que a gente vê isso? No próprio livro de Lucas, capítulo 1, antes dessa passagem que nós acabamos de ler, fala que o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse a ela que ela iria engravidar do Espírito Santo. A princípio ela se assustou, mas ela recebeu essa incumbência, né, de bom grado, e isso demonstra também a proximidade que essa serva de Deus tinha com Deus. Outra profecia a respeito do nascimento de Jesus. Esse nascimento iria acontecer em Belém. Onde é que a gente vê isso? No livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aí a gente tem também a passagem de João, capítulo 1, versos 2 e 3, que diz: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, o nascimento de Jesus, porque no final, aqui está dizendo que ele nasceria em Belém, e também Miqueias fala que Jesus, ele existe, né, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Na verdade, aqui a gente consegue extrair mais uma informação, além de que ele nasceria em Belém, que também Jesus era Deus, né? Por quê? Porque é alguém que vive desde os dias da eternidade. E como diz João aqui,
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Outras profecias também, a estrela de Jacó, como a gente vai ver mais à frente, que guia os magos até Jesus. Essa profecia foi feita por Balaão, a pedido de Balaque, embora Balaque tenha pedido para ele profetizar contra os hebreus, né? Mas Balaão, usado por Deus naquele momento, ele profere a seguinte profecia, Números 24, verso 17: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Os estudiosos entendem que essa passagem ela faz referência a Jesus, ela se cumpre em Davi e se concretiza em Jesus, né? Ela inicia o cumprimento em Davi e se concretiza em Jesus. Que Jesus seria descendente de Davi, como a gente leu agora há pouco, José era descendente de Davi, da linhagem de Davi, né? Isso a gente encontra em Salmos 89, 3 e 4. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Para sempre estabelecerei a tua posteridade. E também que chama atenção é a fala de Jacó para Judá. A tribo de Judá é a tribo em que a qual Davi pertencia, e por consequência José também pertencia e Jesus também. E chama atenção a palavra profética de Jacó no seu leito de morte. Em Gênesis 49, 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, meus amigos, tem mais uma também, na verdade, a última. Jesus é o profeta mediador entre os homens e Deus, segundo profecia revelada a Moisés. Então, Deus revela a Moisés que, assim como Moisés foi um profeta que estava... a relação de Moisés com Deus era uma relação direta. Moisés falava abertamente com Deus, falava com Deus, ouvia Deus, conversava com Deus de forma abertamente, ouvia e via. Ele foi o único homem que viu Deus e ficou vivo, né? Aliás, nenhum outro chegou a ver Deus, né? Mas isso é o que a gente vê em Deuteronômio 18, capítulo 18, versos 15 e 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Isso é a fala de Moisés. E aí depois vem a fala de Deus. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E a gente vê claramente que essa profecia se cumpre em Jesus. E é o que fala um autor chamado Jeffrey Niehaus, não sei se a pronúncia correta é essa. Ele diz o seguinte: o ministério profético era de dois tipos. O profeta como mediador da aliança, apenas Moisés, e o profeta como mensageiro de ações judiciais pactuais, profetas posteriores. E a gente cita vários profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías e por aí vai. Deus havia levantado o profeta Moisés para mediar sua aliança com Israel. Levantaria também outros profetas para levarem processos judiciais pactuais, isto é, para chamar o povo à obediência à aliança, ou para anunciar punições pactuais decorrentes de sua desobediência. Então, todas essas profecias, como eu disse, é para a gente bater o martelo. Estamos falando do Messias, estamos falando do Cristo, né? E, dito isso, a gente pode já se perguntar nesse momento, qual é o significado do Natal para o mundo? O Natal como a gente conhece hoje, o Natal não como significado de nascimento, embora ele signifique nascimento, né? Mas o Natal como quando a gente fala de Natal no mundo, o que é que nos vem à cabeça? Automaticamente 25 de dezembro, né? Mas vamos lá. Então, qual é o significado do Natal para o mundo? João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim: veja bem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bom, desde o começo, Jesus já não foi alguém que, mesmo entre os seus, né, ele não foi bem recebido.
e isso a própria palavra de Deus nos diz. O povo de Deus, os hebreus, eles não receberam Jesus da forma como deveriam receber, né? E é o que João fala aqui. Opa, um momentinho só. É o que João fala aqui. Então, o mundo naquela época não recebeu Jesus como deveria. E aí a gente reflete. E hoje? Como o mundo se comporta? O mundo que eu me refiro aqui é os não cristãos. Como as pessoas que não são cristãs, como elas recebem o nascimento de Jesus? De que forma o nascimento de Jesus impacta a vida dessas pessoas? A gente deve lembrar que é uma festa que é comemorada em todo o mundo. É um feriado mundial. Todos sabem quem é Jesus. De alguma forma, todos sabem quem é Jesus. Mas de que forma as pessoas se comportam com relação a esse Jesus que nós conhecemos? Né? E esse é o ponto, porque a gente deve refletir a respeito do real e verdadeiro significado do Natal. E qual é? A gente pode extrair de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o verdadeiro significado do Natal, apesar de ser bem simples, né, é o nascimento de Jesus. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Jesus nasceu. E para que melhor notícia do que essa, né? Jesus nasceu. Nós hoje podemos ter esperança em uma vida eterna, porque Jesus um dia nasceu. Claro, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Mas nada disso posterior, que aconteceu depois, teria acontecido se ele não tivesse nascido. Eu poderia até acabar aqui, que acho que já estaria suficiente, né? Mas tem mais. Vamos lá. E aí a gente vê a dualidade lá do Jesus e Papai Noel. E só um parênteses, nada contra, né? A gente é natural que a gente goste de dar presentes, mas a gente deve refletir qual é o verdadeiro significado do Natal. Para que a gente está ali, né? Nós somos cristãos, então para que a gente está ali trocando presentes? Simplesmente de uma forma irracional, vamos dizer assim? Esse é o ponto. Bom, quais foram os acontecimentos no nascimento de Jesus? Aí a gente vai agora destrinchar essa passagem bíblica que a gente leu agora, né? De Lucas, capítulo 2, versos 1 a 20. Em primeiro lugar, decreto de César Augusto, primeiro recenseamento. Bom, César Augusto, esse César é uma, vamos dizer assim, um título, perfeito, um título de um imperador romano, né? Então, ele era um imperador romano na época do nascimento de Jesus, e ele é relatado como um líder extremamente tirano. Ele, na verdade, ele queria recensear todo o povo, para que o povo pudesse lhe pagar tributo. E não só isso, mas também que o povo quase que o adorasse, né? Então, ele faz isso engraçado, e aqui é o que Nando falou agora há pouco a respeito das providências divinas, é o que a gente falou agora há pouco na nossa reunião. Deus nunca deixou de estar no controle dessa situação. Apesar do homem se achar poderoso, apesar do homem se achar senhor da situação, nada, veja bem, nada escapa do controle de Deus, absolutamente nada, porque a gente tem aqui um imperador extremamente poderoso entre os homens, ele edita um decreto, e esse decreto talvez até tenha sido só mais um que ele editou, né? Ele não estava nem um pouco preocupado com as consequências desse decreto, e simplesmente é esse decreto que muda a história da humanidade. E por quê? Por causa dele? É evidente que não. Por causa de Deus. Deus estava no controle da situação e fez com que até mesmo César Augusto fizesse a vontade dele. Outro ponto, José é obrigado a ir a Belém com Maria grávida. E aqui a gente tem que resgatar o fato de que José era da tribo de Davi, né? Da tribo de Judá e descendente de Davi. Então, o fato dele ir para Belém é porque Belém fica na Judéia e é a cidade onde o povo de Davi morava. Então, ele precisava voltar para Belém a fim de recensear, né, a fim do recenseamento. E aí muitos questionam, poxa, mas por que levou então Maria grávida?
provavelmente por causa do recenseamento, né? Era o recenseamento de toda a população e a gente não tem muitas informações da razão, mas tudo indica que tenha sido pela necessidade do recenseamento, né? E também ele não deixaria uma esposa perto de ter o filho sozinha, né? É algo até razoável de se pensar. E aí Maria dá à luz a Jesus, enfaixa-o e o deita na manjedoura. Aqui é uma passagem que a gente, na verdade, tem que analisar junto com a outra passagem. Não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Pois é, José e Maria, a gente sabe que eles eram pobres, estavam em Belém, procurando lugar para ficar, provavelmente já à noite, né? Aliás, era à noite mesmo, a gente vai ver mais na frente por que eu estou falando isso. E eles batem na porta da hospedaria, não se sabe se é uma, mais de uma, e não acham lugar, né? E o que é que ele faz? Não se sabe o porquê, mas o único lugar que havia disponível para nascer o Filho de Deus era um estábulo, algo semelhante a isso, né? E o berço de Jesus era uma manjedoura, um coxo onde bota comida para os animais comerem. Essa era a realidade, né? Talvez eu não saiba nem explicar a realidade de fato da situação, que provavelmente é bem mais estarrecedora do que a que eu estou relatando aqui. Mas o fato é que no nascimento de Jesus, as pessoas negaram, né, essa é a palavra, as pessoas negaram hospedagem a ele, né? Não havia lugar para eles na hospedaria, não havia lugar para eles naquela cidade, não havia lugar decente para eles terem o seu filho, né? E Maria, naturalmente, se vira com o que tem. Ela dá à luz a Jesus e deita ele na manjedoura. E aqui a gente vê um símbolo de extrema humildade no sentido de pobreza mesmo. Bom, Calvino, quando comenta os versículos de 1 a 7, ele diz o seguinte: assim, um homem ímpio toma posse pela força daquilo que Deus estava acostumado a exigir de seu povo. Aqui ele está se referindo a César Augusto. Estava, com efeito, reduzindo os judeus a uma sujeição total e proibindo-os de serem considerados o povo de Deus. As coisas foram levadas dessa forma à última extremidade, e os judeus parecem estar separados e alienados para sempre da aliança de Deus. Naquele exato momento, Deus, repentinamente, e ao contrário da expectativa universal, oferece um remédio. Além do mais, ele emprega essa tirania perversa para a redenção de seu povo. Ou seja, Deus transforma o que é ruim em bom, né? E aí é nessa situação que a gente que se aplica aquela palavra, aquela mensagem bíblica de que todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus. E a gente percebe como Deus pode usar qualquer situação em seu favor. A gente tem que sempre ter isso em mente. Confiar em Deus e nas providências de Deus é o que deve guiar a nossa vida diariamente em todas as situações, né? Pois bem, e com relação às pessoas, né? Como as pessoas reagiram ao nascimento de Jesus? Como as pessoas que estavam lá presentes naquela situação, naquele contexto, como elas reagiram ao nascimento de Jesus? Primeiro, haviam pastores que estavam na vigília tocando o rebanho, né, para que pudesse conduzi-los provavelmente a um local adequado para passar a noite. E nesse momento que eles estão lá, aparece um anjo, surge um anjo enviado de Deus. Antes de falar a respeito do anjo, é importante frisar que pastores naquela época eram uma classe, né, pastores de ovelhas, é bom que se diga, era uma classe que não tinha credibilidade na sociedade. Um testemunho de pastores de ovelhas, ele não era bem aceito, né? Eu estou sendo muito otimista, na verdade, porque era um testemunho que era completamente desprezado, né? Então, o anjo de Deus, enviado de Deus, aparece para esse grupo de pastores, não se sabe quantos, e aí ele diz
a esse grupo de pastores que naquele dia o Salvador, o Cristo, o Senhor havia nascido. Ele usa essas três expressões: Salvador, Cristo e Senhor. Então, ele diz que esse Salvador, o Cristo e Senhor, nasceu. E diz mais, diz nasceu, está dentro de um estábulo, deitado numa manjedoura. E isso vai te servir de sinal que o que eu estou falando é verdade. Bom, e Deus, não satisfeito com apenas um anjo aparecer para esses pastores, ele envia a Bíblia chama de milícia celestial, ou seja, uma quantidade muito grande de anjos, né, que vão testemunhar e louvar a Deus, né, pelo nascimento de Jesus, por essa passagem maravilhosa que é o nascimento de Jesus. Chegando lá, esses pastores, eles quando ouvem essa palavra, eles ao primeiro momento temem ao que o anjo diz: olha, fique tranquilo, e depois eles resolvem, de prontidão, vão lá para conferir o que estava acontecendo. E chegando lá, tudo que o que o anjo tinha falado estava certo. E eles contam aquilo de forma muito eufórica. Eles dizem: olha, aconteceu isso, o anjo apareceu para a gente, e aí cita toda essa passagem de Lucas, que é relatada em Lucas 2, 8 a 20. E aí, o que chama atenção é que Maria, a Bíblia diz que Maria ouve aquilo e guarda todas aquelas palavras no coração. E aí, só um parênteses, vocês que são mulheres, imaginem vocês, prometidas para o casamento, surge um anjo e diz: olha, você vai engravidar do Espírito Santo. Ela aceita, bacana, mas o marido dela não sabia de nada ainda, né? Imagina um turbilhão na cabeça dessa mulher. Era dessa forma que estava Maria. José, secretamente, depois, Mateus revela isso no livro de Mateus, que José secretamente planeja deixá-la para que ela não fosse acusada, né, para que ele não tivesse que passar por um procedimento de adultério, que seria, provavelmente, ocasionaria a morte dela, porque até então ele não sabia. E aí o anjo de Deus acalma José também, né? Mas imagine Maria, ela há 9 meses atrás recebe a visita de um anjo, diz que ela vai engravidar, ela engravida, passa por problemas na sociedade, porque as pessoas estão vendo que a barriga está crescendo e fazem as contas, né? E, enfim, é suposição, mas podem calcular que aquele filho pode não ser de José. Imagine ela ter que passar por isso, né? E aí chega nessa hora, o menino nasce e do nada aparecem pastores de não sei de onde, relatam uma história que eu tenho certeza que ela acreditou de primeira, porque quem passou o que ela passou jamais duvidaria, né? E naquele momento talvez tenha sido um alívio, né? Porque talvez na cabeça dela ela estava ainda, não sei, é só suposição, mas imaginem como estava a cabeça dessa mulher. E é por isso que a Bíblia relata que ela guardou todas aquelas palavras no coração, né? Mas o que chama atenção nessa passagem toda é como os pastores agiram. Os pastores ouviram, receberam a revelação. Percebam o seguinte, para a gente, quando a gente diz assim, o anjo de Deus falou com os pastores, a princípio a gente diz: eu iria na hora. Tomara, será? Eu também acho que iria. Espero que na hora, se acontecer mesmo, eu possa cumprir o que eu estou falando. Mas o que chama atenção é que eles agiram, né? Eles ouviram a palavra de Deus, eles acreditaram no que o anjo falou e resolveram agir. Foram lá imediatamente e testemunharam a presença do Filho de Deus. E chegando lá, eles o adoraram, né? Então, e saíram de lá muito felizes. A Bíblia relata no verso 20 que eles saíram de lá muito felizes. Então, essa foi a forma que Deus usou para testemunhar o nascimento de Jesus. Pegou pessoas que não serviam para dar testemunho, que eram pastores de ovelhas, e fez com que eles fossem os primeiros a ter acesso ao nascimento de Jesus. Outra passagem muito interessante é a de Mateus, capítulo 2, versos 2, 10 e 11. Trata dos magos, que foram de longe para adorar Jesus, levando presentes. Mateus 2, 2 diz assim: os magos perguntavam:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Versos 10 e 11, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Meus amigos, talvez o que mais chama atenção é a história desses magos. A Bíblia fala muito pouco deles, não diz a quantidade, não diz qual era o título deles, apenas diz que foram magos que vieram de longe e diz quais foram os presentes que deram. Imaginem a situação. Você é rei, estou falando aqui de Herodes, eles chegam na presença de Herodes e diz: olha, onde é que está o rei dos judeus? Nós viemos adorar ele. Imaginem a situação. Deus estava protegendo eles, isso eu não tenho a menor dúvida, porque eles entraram no palácio do rei Herodes, um cara completamente surtado, né? Existem várias histórias que atribuem a ele que ele era extremamente possessivo com o poder, e aí chega magos e dizem que estão procurando o rei dos judeus, um povo, ele era rei de Jerusalém, e um povo que, pelo menos em parte, era súdito dele, né? Imagine então o que é que passou na cabeça de Herodes na hora. Só que ele foi sagaz, ele primeiro tentou colher as informações ali, para depois, no segundo momento, tentar matar. Mas como a gente vai ver, Deus consegue livrar, né? É óbvio, Deus livra até os magos também de cair de serem mortos por Herodes, né? Mas o que chama atenção nessa passagem, trazendo esse contexto, é que os magos eles vieram de longe. A Bíblia fala que eles vieram do Oriente, e aí a gente pode especular vários locais, mas o fato é que era de longe. Eles vieram de longe para adorar a Deus. Provavelmente esses magos sequer tinham conhecimento total a respeito das Escrituras, não se sabe, mas ao menos com relação à estrela, que a estrela revelaria o nascimento do rei dos judeus, isso eles sabiam, como não se sabe, mas eles sabiam também quem era essa criança que iria nascer. Eles tinham pleno conhecimento, eles disseram que iriam adorá-lo. A quem a gente adora? Perceba, quando eu falo que eu quero ver o rei dos judeus, como eles falaram, eu jamais vou dizer eu quero adorá-lo. Eu vou dizer eu quero prestar reverência a ele, eu vou dizer que eu quero dizer que estou disponível para o que ele precisar, mas adorá-lo não faz sentido. Nem mesmo as nações pagãs têm esse costume de adorar a um rei, né? Adora-se sempre a deuses. E eles falam abertamente: viemos adorá-lo. E aí chama atenção que a Bíblia fala em 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Isso não é por acaso, né? Se a gente for interpretar esses 3 presentes, a gente vai ver o seguinte: o ouro, no contexto, ele era sempre um presente dado a reis. Ou seja, o ouro identifica aquele nascimento como de um rei, como de alguém muito importante, né? O incenso indicava que Jesus deveria ser adorado. E claro, eles mesmos falaram isso no começo, né? Nós viemos adorar ele. E lá na frente a gente viu nos versos 10 e 11 que eles de fato o adoram Jesus. E o incenso representa isso. A mirra é um material, um produto que é utilizado para embalsamar. É também um presente de autoridades, né? Porque não é qualquer pessoa que vai ser embalsamada ou que vai embalsamar alguém, né? Enfim. E há também quem associa a mirra à essência, à unção, né? O que liga a ideia de sacerdote. Então, esses 3 presentes que eles levaram não são por acaso. Aqui identifica a nobreza de Jesus, apesar, lembre-se bem, apesar de ter nascido numa manjedoura, dentro de um estábulo, provavelmente, né? O incenso, que identifica a divindade dele, e a mirra, que identifica o sacerdócio de Jesus, né? E, pois bem, existe um terceiro grupo de pessoas que a Bíblia relata lá no livro de Lucas, capítulo 2, até o verso 20, que são sacerdotes e escribas. Esse
era o povo de Deus. Esses representavam, na verdade, o povo de Deus, sacerdotes e escribas. Em Mateus, capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: ao ouvir isso, ou seja, aquela fala dos magos, né? Cadê o rei dos judeus? Viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E aí essa passagem de Mateus segue dizendo que eles revelaram a Herodes aquela profecia lá de Miqueias 5:2 que a gente leu agora há pouco, em Belém, Efrata, né? Então, veja bem, era um grupo de pessoas que tinham total conhecimento das Escrituras, né? Escribas, para vocês terem ideia, são pessoas que viviam, o trabalho deles era copiar as leis, ou seja, eles tinham conhecimento das Escrituras, né? Mesmo que não se interessasse, com o tempo eles ao menos iam conhecer as passagens bíblicas, né? E sacerdotes, por óbvio, são pessoas que se dedicam a levar para outras as Escrituras, né? Então, eles eram considerados, inclusive, doutores da lei na época. Então, essas pessoas, percebam que eles vão até Herodes, Herodes relata o caso a eles, eles dizem, olha, não, de fato isso existe na Bíblia, né? Isso existe nas Escrituras, na época não se chamava Bíblia, isso existe nas Escrituras, e o local de nascimento dele é em Belém. Ou seja, eles têm aí uma indicação de que possivelmente, né, se a pessoa está na dúvida, vamos considerar então que eles estivessem com dúvida, possivelmente o Filho de Deus teria nascido. E o que é que eles fazem? Ignoram, né? Embora existissem várias profecias, é bom falar que o que eu falei agora há pouco aqui das profecias são apenas um apanhado. Existem muitas outras profecias a respeito do nascimento de Jesus e da vida de Jesus, né? Só que com relação, principalmente a esses sacerdotes e escribas, não houve lugar para compaixão, né? Não houve lugar para atenção dessas pessoas, né? Eles simplesmente ignoraram. Nasceu Jesus, eles tinham uma informação de que ali poderia ser o Filho de Deus, e o que é que eles fazem? Ignoram. Faltou discernimento a eles. Eles não conseguiram discernir quem era aquele que estava nascendo. E eles sequer esperavam o nascimento de Jesus. Essa, com certeza, talvez seja a maior das verdades. Por quê? Se você espera algo, tudo que acontece, você vai dizer, será que é isso? Será que é isso? E, naturalmente, você vai seguir, vai tentar ver, vai procurar ver se é mesmo ou não, né? Mas o que é que eles fazem? Deixam passar, ignoram. E aí, meus queridos, caminhando já para o final, se Jesus nascesse hoje, vamos dizer que Jesus nasceu hoje em Salvador, como é que a gente ia reagir ao nascimento de Jesus? A gente ia demonstrar conexão ou desconexão com esse nascimento e com o mundo ao redor, né? Perceba o seguinte, o nascimento de Jesus é algo que não aconteceu por acaso. E o que eu tentei falar até agora foi isso. Não é um nascimento que aconteceu por acaso, não foi fruto do acaso. Ele foi extremamente planejado. As profecias diziam isso, as escrituras também revelavam que para que todo o povo de Deus, né, fosse liberto dos pecados, deveria existir uma oferta do equivalente, né? E essa oferta do equivalente que a gente chama um Adão, um homem perfeito, né? Ele pecou. Então, deveria existir um novo Adão para que pudesse libertar a humanidade toda do pecado. E nenhum de nós, ninguém que jamais existiu, você pode pensar nos chamados heróis da fé, nenhum deles seria suficiente para se encaixar no modelo que Deus precisava para que os nossos pecados fossem redimidos. Então é por isso que veio Jesus. E aí eu digo da importância de Jesus, né? E aí a questão é, se Jesus nascesse hoje, como é que a gente reagiria a esse nascimento?
será que a gente iria demonstrar alguma compaixão? Demonstrar algum discernimento sobre isso? Outra coisa, se Jesus nascesse hoje, faríamos diferente de tudo que aconteceu com Jesus no seu nascimento? Será? E aqui eu chamo a atenção para o fato de que nós vivemos hoje uma rotina extremamente cansativa, né? A gente muitas vezes acaba alegando que, está soberbado e tudo mais. Mas a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode se deixar levar pela nossa rotina, porque essa rotina transforma a gente em máquina. Eu não estou pregando aqui, pelo amor de Deus, não estou dizendo que as pessoas não devem ter uma rotina, que as pessoas não devem ir trabalhar, não é isso. Mas a gente deve ser racional e a gente deve saber que a gente deve eleger o que é prioridade na nossa vida, né? A prioridade é que define o que é que a gente vai fazer. Talvez seja duro falar isso, mas eu entendo como verdade. A prioridade, o que a gente encara como prioridade, define o que a gente tem, pelo menos, a tendência de fazer. E aí, cabe essa reflexão. Jesus nasceu, ele foi extremamente rejeitado pelo seu povo, e João fala isso com clareza, o Evangelho de João, e pessoas que vieram de muito longe vieram adorar, pastores que eram rejeitados pela sociedade foram adorá-lo, e no começo foram só esses dois grupos, mais ninguém. Os escribas e fariseus, os doutores da lei, que deveriam, por serem o povo de Deus, deveriam estar presentes nesse nascimento, ignoraram esse nascimento. Que grupo de pessoas nós seríamos? Como temos nos comportado hoje na expectativa da segunda volta de Cristo? Porque, como o Nando falou no começo, Cristo veio, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E nós temos uma certeza, Cristo vai voltar. E aí, é o que eu falei agora há pouco, temos a expectativa da volta de Cristo, né? Será que a gente realmente espera o nascimento de Cristo? Será que a gente espera a volta de Cristo, né? Como a gente tem se comportado? Como a gente deve se comportar? Nós devemos, é o básico, né, entre aspas, é o que Cristo ensinou, é o que Deus ensinou, é o que as leis de Moisés ensinam, que é seguir os 10 mandamentos, né, cumprir os 10 mandamentos, observar as leis, os decretos de Deus e procurar ter uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, porque se não for dessa forma e a gente dizer que tem expectativa na volta de Cristo, tem algo que não está conectado. E para finalizar, eu quero deixar essa passagem do comentário bíblico de João Calvino, que diz assim: tal foi a sua condição ao nascer, porque ele tomou sobre si a nossa carne para este propósito, a fim de esvaziar-se por nossa causa. Quando ele foi lançado em estábulo e colocado em uma manjedoura, e um alojamento recusou entre os homens, foi para que o céu pudesse ser aberto para nós, não como um alojamento temporário, mas como nosso país eterno e herança, e para que os anjos nos recebam em sua morada. Amém. Meus irmãos, fechem seus olhos, peçam a Deus que nos dê discernimento sobre como a gente tem levado a nossa vida, quais são as prioridades que nós temos dado, né? Nós temos nos preocupado mais, e principalmente que Deus possa nos conduzir de uma forma correta à expectativa da segunda volta de Cristo. O objetivo aqui é refletir sobre o nascimento de Cristo e sobre também a expectativa da segunda volta de Cristo, porque é isso que vai acontecer. Não sabemos quando, mas isso vai acontecer. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai. Nós te agradecemos por nos conduzir até aqui esta noite, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo Senhor ter cuidado de nós até aqui, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor toque o nosso coração, nos torne sensíveis ao Teu Santo Espírito, ó Pai. Fazer com que possamos ouvir a Tua palavra e essa palavra possa ter aplicação na nossa vida, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que nos conduza para uma vida de excelência contigo, ó Deus. Nos conduza, ó Pai, para que possamos expectar de uma forma correta
a segunda volta do Senhor, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, que nós possamos refletir a respeito do Natal, do significado do Natal, de forma correta, e que possamos apresentar esse real e verdadeiro significado para outras pessoas, ó Deus, para que elas possam também refletir e possam sair do automático da vida, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado. Amém.